Você sabia que em 2024 o câncer foi a segunda principal causa de morte em todo o Brasil? E que em muitos casos a prevenção poderia ter evitado em até 30% destas mortes? No Outubro Rosa, nós falamos sim sobre o câncer de mama, mas também a gente fala sobre o câncer de intestino, também útero, próstata e pele, porque toda informação pode salvar a sua vida. Olá, eu sou a Aline Machado, biomédica esteta e host do podcast Estética Sem Cortinas. O podcast que revela os bastidores da saúde e da estética como você nunca viu. E eu sou a Eliane Moenick, jornalista e host. Aqui a gente fala com quem quer fazer a diferença na vida das pessoas, sem promessas, sem filtros e com muita verdade. E já para a gente começar o nosso podcast de hoje, eu quero, antes de abrir as cortinas, agradecer primeiramente aos nossos looks de hoje pela nossa parceira Cláudia, lá da Valentina Chique. Então acompanhem a Cláudia em @chiquevalentina no Instagram. Maravilhosas as roupas, hein? Obrigada, Cláudia. E também as nossas canecas, que são cedidas pela Márcia, lá do Lembrei-me de Você, personalizados. É isso aí. Agora a gente sim começa o nosso Estética Sem Cortinas. E hoje no podcast Estética Sem Cortinas nós vamos falar de um assunto extremamente importante. Como a prevenção ao câncer e a implantação de novos hábitos pode reduzir drasticamente essa doença que assola milhões de pessoas ao redor do mundo inteiro. Então hoje a gente recebe com muito carinho, no episódio de hoje, a doutora Aline Cristine Vieira, que ela é médica oncologista pelo Hospital Sírio-Libanês, médica pelo FPR, mestre em oncologia, oncologista do IOP, é isso mesmo, doutora? E Hospital Marcelino Champagnat. Também possui um perfil no Instagram com quase 20 mil seguidores, onde compartilha orientações valiosas da prevenção do câncer. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui e falar um pouquinho mais sobre como a gente pode prevenir o câncer e desmistificar, né, que ainda é um tabu na nossa sociedade para muitas pessoas. Perfeito, pessoal. Então, para dar entrada, para abrir as cortinas deste programa de hoje, eu vou trazer alguns dados que são extremamente alarmantes. Estimativas do INCA entre 2023 e 2025 apontam 704 mil novos casos de câncer por ano no Brasil. O câncer de próstata é o mais comum entre homens, cerca de 71 mil novos casos por ano e quase 20 mil mortes anuais. O câncer de pele não melanoma é o mais incidente, 185 mil casos novos todos os anos. Cerca de 30% dos cânceres poderiam ter sido evitados apenas com mudanças de estilo de vida. E o câncer de intestino tem crescido entre jovens, 45 mil novos casos por ano. Doutora Aline, prazer te receber aqui. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Esse mês é um mês muito importante, mas não só em outubro, mas o ano inteiro, né? Exatamente. E já puxando um gancho nesse assunto do câncer de intestino, o que a doutora enxerga que seria um sintoma, né, para que as pessoas identificassem logo no início, quando começam a perceber que podem ter esse tipo de câncer de intestino efetivamente? Então, o câncer de intestino, como você bem disse, a gente tem visto cada vez mais frequente em jovens, tá? O principal sinal de alerta é a alteração do padrão gastrointestinal, ou seja, começa a ter fezes líquidas, diarreia, ou então constipação, ou então alternância, né? Começa a ter intestino preso e intestino solto. Então, mudança desse padrão do hábito intestinal é um dos primeiros sinais de alerta. Mudança na consistência nas fezes, muitas vezes as fezes ficam mais em fita, ou então fezes, né, com sangue, com muco, são os principais sinais. Lembrando que muitas das vezes, gente, o câncer de intestino, na maioria das vezes, ele é silencioso, tá? Por isso que eu acho que a gente vai falar dos exames de rastreamento que muitas pessoas não fazem, né, que é a colonoscopia. Então, a colonoscopia é fundamental para o rastreamento, né, e prevenção do câncer de intestino. Por quê?
Porque a colonoscopia, ela vê por dentro o intestino, diferente de uma tomografia ou de uma ressonância que vê só quando tem uma lesão grande. A tomografia, a colonoscopia, desculpe, vê por dentro, e mesmo quando tem pequenas lesões, como pólipos, que eu falo que são como se fossem verruguinhas dentro do intestino, que não aparecem em tomografia, ressonância, e a colonoscopia tem o poder de retirar já esses pólipos. Não é todo pólipo que vira câncer, mas todo câncer vem de um pólipo. Então, por isso, né, óbvio que é super importante a gente prestar atenção nos sinais de alerta. Então, prestar atenção na presença de sangue, muco nas fezes, alteração do padrão intestinal, mas super importante, manter o exame de colonoscopia em dia, tá? E quem deve fazer? Todo mundo a partir dos 45 anos de idade. E se tiver um histórico na família, né, eventualmente tem que começar mais cedo, 10 anos antes da idade que a pessoa que teve o câncer de intestino apresentou, o que vier mais cedo, né? Nossa, doutora, lá em casa, na parte do meu pai, muita gente teve. Tanto é que a minha avó usou até a bolsa de colostomia durante muitos e muitos anos, não conseguiu fazer a reversão, né? E teve que conviver com isso. E as minhas tias fazem também sempre esse exame, então tira esses pólipos. Graças a Deus ainda não é cancerígeno de nenhuma delas, né? Mas é bem perigoso. Mas tem que acompanhar. Tem que acompanhar sempre, né, doutora? Exatamente. E esse é o principal exame, né? Porque quando a gente só fala de sintomas, muitas vezes a gente só vai ter esses sintomas quando tá muito avançado, tá muito lá para frente, né? E muitas vezes nem dá esses sintomas, mas quando apresenta são isso que chama atenção, tá? Mas a gente sempre tem que frisar, e a população tem um tabu, né, da colonoscopia. Até mesmo porque muitos anos atrás, lá atrás, fazia sem sedação, meio que sem anestesia, então tem muito um receio, né? Mas hoje o exame é sedado, né? Tem anestesia, então não sente nada, não vê nada. O preparo, obviamente, né, é um pouquinho chato, porque tem que limpar bem o intestino, não pode ter nada de resíduo de fezes. Mas, tirando isso, é um exame, né, que salva muitas vidas. E tanto é, né, doutora, que faz pouco tempo que a gente perdeu a Preta, né? Preta Gil, E a Preta Gil tinha, quando ela diagnosticou, se eu não me engano, tinha 47 anos, né? E ela nunca tinha feito colonoscopia. Nunca tinha feito. Você veja a importância de prevenir. Talvez tivesse feito, né, um pouquinho, enfim, né, aquela coisa, a gente não sabe, né? E estar atento aos sinais sempre, Exatamente. Né? Já trazendo esse gancho que a doutora falou de ser tranquilo o exame, eu tenho doença de Crohn. Então, eu diagnostiquei em 2021, é uma doença inflamatória do intestino, né? E eu fiz, inclusive, há 30 dias atrás, porque eu faço uma vez por ano, tá leve, até fui ontem na gastro, né, na especialista, mas é super tranquilo, chatinho realmente é o preparo, porque você tem que fazer uma limpeza intestinal, né? Só que o exame é super tranquilo, é uma sedação, você sai de lá também completamente bem, né? Sim. Então não é aquela coisa que você fica passando mal com o processo anestésico. Então, pessoal, não deixem de se cuidar por conta desses receios bobos, porque isso realmente pode salvar a tua vida. Porque assim como outros tipos de câncer, o intestino eu acredito que seja muito assintomático no começo mesmo, muito né? assintomático no começo e muitas vezes a gente pega, né, no susto. Por exemplo, começa com uma obstrução intestinal, às vezes rompe o intestino, prende o intestino, daí causa uma obstrução, né? O intestino é como se fosse um cano, e como se o tumor ele crescesse para dentro e entupisse, né? Então, às vezes, pode causar até rompimento, que é uma emergência médica, risco de mortalidade, risco de óbito. Então, é uma situação muito complicada. E o câncer de intestino, né, se tirar essas lesões, a gente diminui o risco de desenvolver. E mesmo fazendo, né, colonoscopias seriadas, a gente sabe que tem os tumores de intervalo, né, aqueles que acontecem entre um exame e outro, dependendo do intervalo que é feito, a chance de diagnosticar mais cedo é maior. E com isso, né, as chances de sucesso do tratamento, muitas vezes só com cirurgia, sem precisar de quimioterapia, sem precisar de tratamentos, né, mais agressivos, né, aumenta bastante. Ai, doutora, é muito sério isso, né? Faz pouco tempo que nós perdemos uma prima do meu pai nesse rompimento do intestino. Foi em menos de 30 dias. Catastrófico. Foi muito rápido mesmo. Aí quando Super nova ela, tem 40 e poucos anos, assim. Quando acontecem essas situações, são emergências médicas, né? O risco de complicações são enormes. O risco da disseminação da doença, também do câncer, né? Aumenta, porque rompe o intestino, né? Cai células em toda a cavidade.
Então, é uma situação muito mais complexa e que a gente, né, evita ao máximo para que não chegue nessa situação. Exato. Doutora, e a questão, né, ainda falando sobre o intestino, a doutora acredita que alimentação com muito industrializados, altamente inflamatória, tudo isso contribui para que a pessoa tenha, né, acabe tendo essa doença de forma precoce? Com certeza. Hábitos de vida é um dos principais fatores de risco para o câncer de intestino. Não só para o câncer de intestino, meninas, para todos os cânceres. Tá. Mas principalmente para câncer de intestino, ultraprocessados, processados estão diretamente relacionados com todos os tumores do trato gastrointestinal, tanto de esôfago, estômago e intestino, né? E uma coisa importante, né? Eu sou bem chata com os meus pacientes no sentido de alimentação, tá fazendo atividade física, tudo isso. E eu sempre pergunto, mas o que você come de manhã, doutor? Eles falam, né, doutor, eu sou super saudável, né, não como bobagem. Mas o que você come de manhã? Como um presunto, como um peito de peru. A gente tem que lembrar que isso é processado. Muito. Então, assim, né, o ideal é trocar por coisas naturais, né, um ovo, enfim. E acredito também, doutora, que a questão do medo, né? Que muitas pessoas têm medo de descobrir, medo de ir até um onco ou ir uma gastro, né? E fazer esse exame, medo de saber o que está acontecendo consigo mesmo. Como fazer para quebrar essa barreira, doutora? Porque o medo, ele trava muita gente, né? O medo é paralisante, né? Mas sabe o que a gente tem visto no consultório, um movimento? E por mais interessante que pareça, de homens fazendo rastreamento, check-up. É mesmo, doutora? Então, o medo paralisa, né? Há medo de encontrar algo, quem procura acha, tudo isso, né? Mas quem procura acha, e quem acha tem maior chance de curar. E tem muita gente da área da própria saúde que tem muito medo de ir atrás. Trabalham com isso, sabem dos riscos e não procuram ajuda. O que eu falo é que, inevitavelmente, independente da nossa vontade ou não, essas coisas acontecem. Tem pessoas que têm maior suscetibilidade, seja por fatores familiares, né? A gente tem que lembrar que só cerca de 10% dos cânceres são hereditários. A maioria é esporádico, é o acaso, relacionado a nossos hábitos, né? Estresse, comida, bebida, tabaco, obesidade, sedentarismo, tá? E boa parte deles, como vocês bem falaram, são evitáveis. Então, infelizmente, tem gente que faz, né? Tem pessoas que fazem exatamente tudo certinho. Né? Eu tenho uma paciente que até foi em consulta hoje, que ela é meia maratonista, que, tipo, super saudável, e infelizmente foi diagnosticada com câncer de ovário. Mas, se ela não fosse tão certinha assim, talvez teria sido um tumor mais agressivo, um estádio mais avançado, né? Pior prognóstico. Então, infelizmente, a gente não tem controle de tudo. Mas se a gente descobrir cedo, a gente consegue resolver. Exato. E às vezes eu sempre falo, não adianta tapar o sol com a peneira, porque a conta chega. E ninguém, obviamente, eu falo, eu sou a médica que ninguém quer. Eu entendo. Uhum. É a médica que ninguém quer chegar, né? Eu falo, gente, eu sou tão legal, Maria. Eu sou a médica que ninguém quer e é totalmente compreensível, né? Porque a oncologia tem todo um tabu. Mas é muito triste também por quem passa pelo câncer. Câncer não é fácil. Não é fácil. É para a família inteira, para a pessoa. Não é fácil mesmo. Mas o que eu falo é que a gente ficar adiando, né? Fingindo que não está acontecendo, não vai melhorar. Não vai deixar de acontecer, né? Não vai melhorar sozinho. E que a gente tem que entender, gente, que a oncologia hoje não é como há 5, 10, 20 anos atrás. Que realmente a gente tinha poucas opções de tratamento, que realmente era muito sofrido. Hoje ainda é difícil, hoje não vou romantizar porque é difícil, tem uma carga psicológica, né? Tem toda uma mudança de rotina, uma mudança de trabalho, mudança, né, de estruturas familiares, sonhos que são postergados, caminhos redirecionados. Não é fácil, mas a gente hoje consegue oferecer, muitas vezes, cura. E quando a gente não consegue oferecer cura, a gente conseguir oferecer tempo e qualidade de vida. Ou pelo menos, né, tirar a dor, tirar o sofrimento, aliviar um pouco isso. Porque ninguém quer passar por isso, mas infelizmente, né, acontece. E por isso que a gente também tem que focar em prevenção, para, né, a gente diminuir as chances da gente, qualquer um de nós, passar por isso, né? Ninguém está livre. Doutor, e outro tabu, né, falando essa questão do medo, é o exame de próstata ainda, né? Que acho que muitos homens ainda ficam, até brincam muitas vezes, né?
Ele é o exame mais indicado realmente, ele é o mais preciso, ele é o exame primário para identificar um câncer de próstata, doutora? Bem, o câncer de próstata é o tumor mais frequente em homens, tá? Isso disparado. E o câncer de próstata é extremamente heterogêneo, tanto que a gente não tem um consenso bem definido de rastreamento para câncer de próstata. Não sei se vocês sabiam. Não sabia. Não é uma recomendação formal, que nem a gente tem para colonoscopia, mamografia, Papa Nicolau. Para câncer de próstata a gente não tem. Via de regra a gente acaba fazendo, tá? A partir dos 45 ou 50 anos, PSA mais toque retal, tá? Mas é um exame fundamental para a gente ver até a elasticidade. Geralmente quem faz isso é o urologista, que tem essa expertise de fazer o exame, né? A gente acaba fazendo muitas vezes quando o homem, né, não quer fazer por vários preconceitos, enfim, fazer o toque, a gente acaba fazendo só o PSA, mas a gente não tem uma recomendação formal absoluta de fazer esses exames. Mas é o exame que, pelo menos o PSA, gente, que é um exame no sangue, né, indolor, você vai fazer um check-up uma vez por ano, coloca um PSA total ali, a gente já tem um parâmetro para isso. Doutora, que bom se todos fizessem o check-up uma vez por ano, né? Ajudaria muito, né? Cardiologista, colesterol, glicose. Super enfim, importante. Né? Vitaminas, tireoide, tudo isso. E até a gente tá falando de homem, né, doutora? A gente sabe que os homens é o tabaco, é o álcool, são as comidas super ricas em gordura, a carne vermelha. Tudo isso ajuda também nesse desenvolvimento desse e de outros tipos de câncer, doutora? O tabaco, né, o cigarro, é a principal causa de câncer prevenível. Olha só. Tá? E hoje tem os vapes, né? Que a gente vai ver, a gente não tem os dados ainda relacionados a desenvolvimento de câncer propriamente dito, mas a gente vai ter esses dados no futuro. Com certeza. Então, né, com certeza a gente vai ter um grande aumento aí dos casos de câncer de vias respiratórias, né? Cabeça e pescoço, pulmão. E interessante que nesse ano, no Congresso Americano de Oncologia, a obesidade foi considerada com o mesmo risco carcinogênico, ou seja, o mesmo risco de desenvolver câncer que o cigarro. E a gente está vendo uma epidemia de obesidade, né? Sim. As pessoas estão ganhando peso, né? Muito sedentarismo, má alimentação, estresse, dorme mal, enfim, inúmeros motivos, né? Então, hoje a obesidade, sabidamente, junto com o tabaco, são os dois principais fatores de risco para o desenvolvimento de câncer. De todos os cânceres. Alguns mais, mama, endométrio, ovário, intestino, pâncreas. Uma série de câncer. Doutora, falando um pouquinho também agora, né, entrando nessa questão do câncer de mama, 20% dos cânceres, né, de morte, de óbitos devido ao câncer, 20% das mulheres de forma prematura, né? Sim. Então, como a gente acaba imaginando que tem que ser uma pessoa mais senil, uma mulher mais madura, e na verdade não, muito mais cedo, né? Essa é uma informação que eu bato na tecla muito, tá? Porque cada vez mais, cerca de 15% dos casos de câncer de mama hoje são em mulheres abaixo dos 40 anos de idade. A gente tem visto um aumento crescente, né, dos casos também de câncer em mulheres jovens. Inclusive, na semana passada, fiz o diagnóstico de uma menina, 26 anos. Então, assim, poderia ser qualquer uma de nós, tá? Eu conheço uma menina com 22 de A minha paciente mais jovem era uma de 17 anos. Que triste. 22, 26, 32, não sei. Coisa que não acontecia antes, né, doutora? E o toque, ele é o exame ainda, né? Já puxando essa questão do próstata, né? O autoexame, ele é o exame mais indicado, assim, para que ela consiga identificar de forma precoce? Ou tem algum exame bioquímico que também, né, direcione O que a gente tem que entender? Toda mulher, a partir dos 40 anos de idade, deve fazer mamografia. Ponto. Anual. Mas essas mulheres mais jovens não estão contempladas nesse exame de rastreio, né? E como que essas mulheres jovens podem se cuidar? Obviamente, o autoexame é uma ferramenta, mas ela não substitui a avaliação médica, ela não substitui uma avaliação, né, por exame, por mamografia, por ultrassom, tá? Então, o autoexame ele é super importante para o autoconhecimento. Qual que é o melhor período? Como que faz o autoexame? Idealmente, uma vez por mês, idealmente fora do período menstrual, quando as mamas estão mais flácidas, estão menos dolorosas, porque quando a gente vai menstruar, aquela oscilação, aquela bagunça de hormônio, às vezes a mama fica mais dolorida, é natural.
Então, esperar aí passar uns 10 dias do período menstrual e fazer o autoexame. Pode ser no banho, né? Geralmente é no banho quando você tá ali, né? Que tem mais intimidade. Importante do autoexame é para você ver, às vezes é um carocinho que surge do dia para noite, tá? Começa a surgir assim, começa a crescer. Opa, isso aqui não tá aqui. Se você não se conhece, você não tem isso. Não tem referência, né? Não tem referência, exatamente. Mas super importante, não substitui. O autoexame, ele não é considerado um exame de rastreamento. Ele é importante para autoconhecimento, mas ele não substitui uma avaliação médica. E eu tenho várias pacientes, inclusive essa menina de 25 anos, eu falo que é uma menina, né? 25 anos, uma menina. Ela percebeu um nódulo na mama no começo do ano. Ela foi no médico, mas pela idade, óbvio, né? Ninguém vai pensar que um menino de 25 anos tem. A gente quer dar oncologia, a gente é mais calejado, né? Porque a gente vê isso na prática. Mas, pediu um ultrassom. O ultrassom é um exame meio examinador dependente, enfim, né? Foi meio conclusivo. E ela percebeu que foi aumentando o nódulo. E daí foi confirmado, procurou um outro colega, foi confirmado que se trata de um câncer de mama. Então, assim, porque ela viu que a lesão estava aumentando, ela percebeu aquele nódulo que ela foi atrás. Mas a gente tem que lembrar que quando a gente palpa, gente, geralmente, ou porque a lesão é mais periférica, mais superficial, ou então porque ela está grande. É o extremo. Então, não é o ideal, né? O ideal é ser detectado justamente nos exames de rastreamento, tá? Só que como a gente tem essa incidência maior em mulheres jovens, a gente vai ter que tomar algumas mudanças. Não tem nada definido ainda, tá? De rastreamento em mulheres mais jovens, a não ser o acompanhamento médico, né, anual, né, com o ginecologista, clínico geral, né? Geralmente o ginecologista, que é o médico da mulher. E então, se conhecer. E não adiar uma avaliação médica. Não tenham medo do oncologista, gente. A gente não é porque você vai no oncologista que quer dizer que você tem câncer. A gente faz muita investigação, faço muito acompanhamento de mulheres com nódulos, né? Às vezes tem que pedir uma ressonância, às vezes tem que pedir uma biópsia, fazer um exame mais direcionado. Então, ainda tem muito tabu, né? Do medo do oncologista que assusta, né? Então, tá aqui as inovações, elas acontecem em todas as áreas e na área médica também, né, doutora? Como, né, você bem falou, não acontecia, agora tá cada vez mais, né, esses casos. Hoje em dia, a oncologia teve uma revolução. E todo mês a gente tem novidade. Se eu te falar que hoje o melhor tratamento do câncer de mama é esse, vai ter um congresso agora, final do mês, em Berlim, já vai mudar. Já sei que vai mudar, que tem 400 atualizações. Então, assim, muda muito, o tempo todo. E, doutora, outro câncer também é muito comum e também, de certa forma, silencioso, é o câncer de pele, né? Como diagnosticar, como perceber, talvez, uma manchinha diferente na pele, para que talvez possa ser um câncer, ou pelo menos para ir rastrear? Bem, no sul a gente tem muita incidência, né? Principalmente porque as pessoas são assim branquinhas, do olho claro, né? Então, e antigamente tinha muita exposição a sol sem protetor, né? Então, a gente tem que lembrar que a gente tem dois tipos, né? A gente classifica os cânceres de pele em 2 subtipos, né? Temos os melanomas, né? Que são aqueles tumores mais agressivos. E temos subtipos não melanoma, que é o carcinoma basocelular e o escamocelular. Esses dois tipos são típicos daquelas pessoas que pegam todo dia sol. Por exemplo, trabalha na lavoura, carpe a horta todo dia, sabe? Aquela pessoa que está todo dia se expondo um pouco ao sol. Esse é o típico desses tipos de tumores. São tumores que já podem gerar metástases, mas é raro, não é frequente, né? E geralmente são só ressecados, ampliado margem e geralmente é resolvido dessa forma. Então, é aquela pessoa que está a vida inteira se expondo ao sol, não passa protetor solar. O melanoma é aquele tumor de pele que é mais agressivo, que tem um alto risco de metástase, tá? Ele é mais raro, mas, né, tem uma agressividade alta. E geralmente é a gente branquela que vai pra praia, não pega sol, vai lá e toma um torrão. Vai 2 vezes por ano pra praia, pega umas insolação. Então é esse o perfil de pessoa que geralmente tem maior predisposição a ter melanoma. E o que a gente tem que prestar atenção? No melanoma tem várias características, né? Tem desde melanoma de pele, que vem uma pinta, geralmente preta, que bordas irregulares, escuras, né? Assim, marrom escura, com pintinhas, pigmentação no meio, que vai crescendo. Você sempre via, a pele estava bem, opa, essa pinta não estava aqui. Aí você vê, dali uma semana, aumentou um pouquinho. Então, isso
tá? Bordos irregulares, vai crescendo. E pode dar até em unha, tá? A gente tem várias apresentações. E os outros cânceres, que são os mais comuns, que são os subtipos de câncer mais comuns no mundo todo, e dentre todos os subtipos, que são os cânceres de pele e não melanoma, esse carcinoma base celular e o esquema celular. Geralmente é uma espinha que não melhora, muito comum. Tá com uma espinha, uma feridinha no nariz que não melhora, uma feridinha no couro cabeludo que não melhora, sabe assim, sempre uma feridinha que não melhora. Então, geralmente é isso. E daí é aquele sinal de alerta para Aquele sinal de alerta, tem que procurar um dermatologista. Dermato Geralmente é um dermatologista que já faz a biópsia e tira, né? Aí pode ir no cirurgião de pele, né, que ajuda na criação de margens, ou a gente na oncologia. Ok, doutora Aline também, as duas charás hoje aqui. Você é especialista em melasma, em tratamento de melasma. Doutora, quando que você percebe assim, que pode ser tratado dentro do consultório, do seu consultório, como né, biomédica, e quando você precisa fazer com que encaminhar né, esse paciente para um onco, talvez, ou para o dermato, como que é isso que funciona assim? Então, realmente, muitas pessoas elas procuram né, a estética para resolver manchas que né, possivelmente poderiam ser uma questão uma patologia e não necessariamente uma mancha, um melasma, uma efélide, melanose solar, todas essas manchas cabem à minha competência, né? Então, como que eu faço? Primeiro a questão visual, né? Porque tem muita diferença realmente de um melasma para uma melanose, para uma efélide, para outros tipos, são vários tipos de manchas mesmo. Então, ela tem essas bordas irregulares, dentro da mesma mancha tem vários tipos de tons diferentes, né? Então, eu não consigo identificar exatamente, porque eu não sou especialista, não sou onco nem dermato, mas até pelo histórico, né? Então, eu faço uma anamnese muito detalhada, então a pessoa já fala, não, eu já tive câncer de pele, né? Ou a minha mãe teve, minha irmã. Então, a questão da exposição ao sol, hoje está muito comum também as pessoas fazerem bronzeamento artificial, né, doutora? Tanto que foi proibido, né? Pois é, só que tem, né? Só que aqui mesmo na cidade a gente sabe Os de câmera foram proibidos justamente porque leva a maior dano, né, tecidual e aumenta o risco de câncer de pele. Exatamente. Então, quando eu percebo já esse indício, eu já encaminho para uma dermatologista, para uma especialista nesse sentido, porque eu acabo piorando um quadro, né? Se for tratar de estética em uma paciente com uma patologia de pele, eu acabo gerando um processo inflamatório ainda pior. Então, tem que ter eles esse atrasam o tato. diagnóstico. Isso, exatamente. Então, percebeu, já encaminha. E assim, às vezes é difícil porque, por exemplo, eu no consultório, eu não tenho o dermatoscópio. Né, uma coisa de dermato. Então, muitas vezes eu mesma fico na dúvida, eu mando. Porque a gente não... Né? Também faz encaminhamento para especialista. Exatamente, porque às vezes são lesões que não são bem clássicas. Quando é clássica, beleza, né? A gente não tem dúvida. Mas aquela lesão que, poxa, né, que você tá meio ali, você manda pro dermato. E eu acredito que possa ser também uma questão mista, né? Sim, uma lesão exatamente. Junto com uma consequência de sol, né? De outros tipos de gatilhos para mancha. Então, eu acredito que tem essa atenção também. Uma meio que, sabe? Tem tecnologias, né, dermatoscópio, enfim, outras formas de avaliar melhor a lesão que a gente, a olho nu, às vezes não consegue diferenciar. E por via das dúvidas, gente, tem que avaliar. Não fique na dúvida, né? Exatamente. É aquele negócio, né? Tá na dúvida, procura. Não deixa para depois. Exatamente. Mas é isso, então agora vamos para o segundo quadro do nosso podcast, que é o quadro Mito ou Verdade, em que a nossa especialista, ela responde de forma breve as nossas perguntinhas aqui relacionadas ao tema. Então vamos lá, doutora Aline. Vamos falar então agora sobre o seguinte: o câncer, ele é sempre hereditário, mito ou verdade? Mitíssimo, mito. Gente, o câncer é sempre genético, tá? Por que ele é genético? Aqui não vai ser tão breve, tá? Mas o que acontece? A gente desenvolve doenças, e inclusive o câncer, através de mutações que acontecem no nosso DNA. Tá. E a gente tem um sistema de reparo do nosso DNA, que vai tendo uma mutação, vai lá o nosso sistema de reparo e conserta, né? Elimina essa proteína, enfim, arruma o pareamento do DNA novamente. A gente vai envelhecendo, o nosso sistema, ou por algum insulto, ou, né, aí vários, né, tabagismo, obesidade,
ou idade, a gente vai envelhecendo, o nosso sistema de reparo do DNA ele vai ficando mais prejudicado, ele não vai arrumando mais essas mutações que acontecem. Então, vai ocorrendo um acúmulo de mutações. Então, todo câncer, ele é genético, porque acontecem mutações, tá? Mas não é todo câncer que é hereditário, cerca somente de 10% dos casos são hereditários. A grande parte são relacionados com fatores outros, ou relacionados aos nossos hábitos de vida, né? Tabagismo, obesidade, sedentarismo, ou muitas vezes a gente não tem uma explicação. E é mito ou verdade, doutora, que usar diariamente o protetor solar, ele previne o câncer? É verdade, né? O protetor solar, comprovadamente, ele previne, né, a ação aí dos raios ultravioletas de uma forma mais intensa e que levam a dano nas células e acúmulo de mutações, levando ao câncer de pele. Então, Doutora, é mito ou verdade que todo câncer dói? nem todo câncer dói. O câncer dói, né, em algumas situações, dentre elas, quando está em estágio mais avançado, quando tem metástase, por exemplo, tem metástase no osso, começa a ter uma dor na coluna, por exemplo. Frequentemente acontece isso, sabia? Inclusive, uma paciente agora que eu vi hoje com câncer de ovário, que a gente fez o diagnóstico dela do câncer de ovário porque ela estava com uma dor na coluna, foi fazer um exame para a coluna. Nossa. Então, não. E a nossa postura também, a gente acaba procrastinando, né? Porque você fica ou muito tempo sentado, uma dor na coluna. Exatamente. Então, o câncer dói quando está em estágios mais avançados. Ou, por exemplo, né, um câncer de mama inflamatório, que daí tem dor na mama. Mas nessas situações. E dormir mal pode contribuir para o desenvolvimento do câncer, mito ou verdade? É verdade, né? O sono é um potente regulador aí de todos os nossos hormônios, regulador de estresse, regulador né, do cortisol. Quando você dorme mal, você tende a comer mais, comer mal. Auxilia outros, é uma cascata. Você dorme mal, às vezes se você já fumou, você fica mais estressado, você volta a fumar. Ou você, tô cansado à noite, você vai beber alguma coisinha. Ou se daí você tá cansado, dormir mal, você vai querer comer uma coxinha. Às vezes você não vai treinar, você não vai fazer atividade física. Então, sim. Né? E além de desencadear todos esses hábitos ruins em cascata, né? Porque uma coisa puxando outra, o sono, por si só, é um importante regulador dos nossos hormônios. Né? Então, o sono é fundamental para tudo. Ok. Doutora, é mito ou verdade que os homens se preocupam menos com exames preventivos do que mulheres? De uma forma geral, se preocupam menos, tá? Os homens geralmente vai com a esposa, né? Mas como eu disse, toda semana tem um homem querendo fazer check-up. E isso acontece por quê? Geralmente porque alguém na família teve. Meu irmão diagnosticou, meu primo teve. Então, eles ficam um pouco assustados e procuram, tá? Mas, via de regra, a mulher é muito mais cuidadosa com a sua saúde. E aqueles exames anuais, eles detectam todos os tipos de câncer? Não. Os exames de rastreamento, eles são para alguns tipos de tumor, tá? Os exames de rastreamento, eles são baseados em custo-efetividade, de quanto que você gastar com aqueles exames vai reduzir a mortalidade por aqueles tumores, tá? Então, não são todos os tumores que têm o exame de rastreamento. Quais exames de rastreamento que nós temos bem definidos hoje? Então, a mamografia, que deve ser feita anualmente para todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade. A colonoscopia para homens e mulheres a partir dos 45 anos de idade. O PSA e o toque retal, né, é controverso, mas na prática a gente acaba fazendo para homens a partir dos 45 anos de idade. O Papa Nicolau, a partir, né, que é o exame preventivo, pelo amor de Deus, para todas as mulheres que iniciaram vida sexual a partir dos 25 anos de idade, 3 anos após iniciar a vida sexual. A gente sabe que hoje cada vez mais as meninas têm começado mais cedo, então se teve a primeira relação sexual com 15, a partir dos 18 já tem que fazer. E aqui, lembrando, gente, da vacina contra o HPV, eu não podia deixar sem dar esse alerta, né? Então, lembrar que a vacina
praticamente todos os casos de câncer de colo de útero, também de outros tumores, tumor de canal anal, tumor de cabeça e pescoço, de orofaringe, estão relacionados com o HPV, uma infecção crônica e persistente para o HPV. E basicamente todos nós vamos ter contato com o HPV em algum momento, tá? Isso é um fato. E a vacinação, ela previne, né, contra formas mais agressivas do HPV. Nós temos a vacina tetravalente, que está no sistema público de saúde, então, ou seja, está no postinho de saúde, para meninos e meninas dos 9 aos 14 anos de idade. Então, levem seus filhos para vacinar. E para quem já passou dessa idade, eu, por exemplo, na nossa geração, não sei, eu tenho 36, não sei a idade de vocês, né? Mas na minha geração não tinha essa recomendação. Então, eu tomei mais velha, tomei com 20 e poucos. Aí, nesses casos, tem no sistema privado, né? Uma vacina que não é tão barata, mas também não é impagável, dá para se programar. E ela previne, então, contra os subtipos do HPV. Hoje a gente tem a vacina nonovalente, que previne contra 9 subtipos do HPV. Então, é uma ferramenta super importante. O câncer de colo de útero, é um dos tipos de câncer que a gente pode erradicar. Tá? Então, isso, né, com vacinação, que é uma das formas de prevenção, e o Papa Nicolau, né, que é uma medida aí para ver lesões precoces, para eliminar, para reduzir as chances de que progridam, né, para um câncer. E só um adendo à informação, durante todo esse mês de outubro, até o final deste mês de outubro, em todo o estado do Paraná, né, tem a multivacinação, então todos os postos de saúde de segunda a sexta e também aos sábados, então procure o lugar mais perto, a unidade de saúde mais perto da sua casa, procure fazer esses exames que estão todos disponíveis, além das vacinas, como a doutora bem falou, gratuitamente pelo SUS. Então, e não é só nesse mês de outubro, né, gente? Lembrando que é o ano inteiro, e qualquer unidade de saúde, a pessoa pode ir lá procurar e tomar essas vacinas para poder prevenir aí. Exatamente. Perfeito, doutora. Continuando aqui o mito, a verdade, a gente já falou um pouquinho mais... nesse momento eu queria que a doutora se aprofundasse um pouquinho mais, porque acabou banalizando mesmo essa questão do bronzeamento artificial, né? Então, essa questão, ela é cumulativa, né? Então, ao longo do tempo, realmente vai trazendo... Vai tendo um acúmulo de alterações no DNA. Até que isso leva ao desenvolvimento de um câncer, né? A exposição frequente, a radiação, a câmeras de bronzeamento, a exposição solar, enfim. Tem mais um exame que entrou recentemente no rol da ANS para rastreamento, que é muitas vezes esquecido, que é a tomografia de tórax. Então, todas as pessoas acima de 50 anos de idade que fumaram, né, o equivalente a 20 maços anos, a gente faz essa conta mais ou menos um maço de cigarro por 20 anos ou equivalente. Se uma pessoa fumou por 10 anos 2 maços de cigarro, entra, tá na conta. Tem que fazer uma vez por ano a tomografia de tórax. É um exame super importante para a gente fazer o diagnóstico precoce do câncer de pulmão. O câncer de pulmão é a neoplasia mais letal do mundo. O câncer de próstata e o de mama são os mais frequentes, mas o câncer de pulmão é o mais letal. E a gente, nessa população, então, que fuma, né, que é o principal fator de risco para o desenvolvimento de câncer de pulmão, a gente tem a estratégia de fazer o rastreamento com a tomografia. Ou seja, aí já responde, né, doutora, que o tabagismo é um dos principais fatores para o surgimento do câncer de pulmão. Então, é verdade. É verdade. Doutora, então, só complementando, então isso significa que a pessoa não precisa ter fumado por 20, 30 anos para ser um candidato, digamos assim, né? Não. Ter um câncer de pulmão. Não. A gente sabe que os estudos mostram, né, que acima dessa quantidade de 20 maços ano é o que tem maior o risco, né? Tem maior risco de desenvolver isso. E essa conta varia muito. Por exemplo, uma pessoa tem gente que fumou 2, 3 carteiras. Você não precisa fumar por 20 anos. Se você fumar 7, 8 anos, você já está num risco bastante considerável. E também depende muito do que você fuma, né? Fumar palheiro, essas coisas é muito mais. O vape, gente, não sei se vocês sabem, mas um cartucho de vape equivale a 100 cigarros. Vocês sabiam disso? Nossa. É muita coisa. É muita coisa. Uma carga. E os adolescentes, né? São 100 cigarros. 100 cigarros são 5 carteiras. E a maioria adolescente. Adolescente. Você vê o problema disso a longo prazo? Porque é gostosinho, né? É cheiroso. É cheiroso. E você fuma no ônibus, você pega ali e fuma. E é social, né? Ela era descolada.
Como cigarro já foi, né? Ambiente Cigarro também já foi. fechado. Já foi isso. A gente vai ver isso, né, nos próximos anos, aí nos poucos anos. A gente vai Mas sabe, doutora, que eu tenho percebido que, eu não sei se a doutora tem essa impressão, mas que parece que tá voltando um pouquinho esse hábito das pessoas fumarem. Vocês não têm essa impressão? Que vocês estão vendo mais pessoas na rua fumando? Eu não Mas sei, acho que por vendo conta muito da... é o vapor também, sabe? Eu tô vendo demais isso. O vape está disseminado. As estimativas, eu não tive essa percepção, mas eu também, né, talvez não seja a pessoa mais adequada para isso. Dos pacientes, como eu faço muito câncer de pulmão, então a minha amostra é viciada. E a gente sabe como é difícil parar de fumar, gente. Porque eu falo que como eu trato muito câncer de pulmão, tem pacientes com câncer, doença avançada ou doença que a gente faz com intuito curativo. Até mesmo na segunda-feira eu vi um senhor muito querido que ele fuma 2 carteiras por dia. Agora está fumando uma, que diminuiu. E não consegue parar de fumar. Não adianta eu falar a família parar, né? É um companheiro da vida toda. Então é complicado, tá? Parece simples, mas não é tão simples. Né? Eu relaciono muito, doutoras, quando eu vejo assim, a gente falar sobre o cigarro, sobre o álcool, sobre a droga, é tão difícil parar. Gente, mas e quem é chocolatra, por exemplo? Sabe? Quem adora uma Coca-Cola, por exemplo? É difícil. É difícil mesmo. Porque é um vício. É um vício. Então, Sabe? muito de oferecer. O corpo precisa. É o companheiro da vida inteira. A pessoa tá 30, 40, 50 anos fumando. Então é aquele negócio de empatia, né? Você fala, é difícil, mas é isso. Sim, mas uma Muito coisa que a gente tem que lembrar, que é super importante, que é difícil, mas a primeira coisa, sempre vale a pena parar de fumar. Mas agora eu já tô com câncer. Vale a pena, porque melhora o resultado ao tratamento, tá? Isso melhora o prognóstico, mesmo que seja um câncer avançado, vale a pena parar de fumar. Ainda há benefício, tá? E a gente tem que lembrar que, óbvio, a gente não pode também passar a mão na cabeça de uma certa forma, né? A gente tem que entender todo o contexto, mas explicar para a pessoa tudo isso, mas é sempre uma decisão individual. Não é quando a pessoa decidir. É engraçado que tem gente que, por exemplo, descobre um câncer e que do dia para noite parou, fumava 2 carteiras por dia, do dia para noite parou. E tem gente que não consegue. Então, é muito individual. E a gente tem que lembrar que a gente tem ferramentas para auxiliar, medicamento, psicoterapia. Então, também oferecer essa ajuda para as pessoas, sabe? Falar que elas não estão sozinhas e não minimizar, né? Poxa, né? Descobrir um câncer, tá fumando ou tá fumando. Então, muitas pessoas precisam de ajuda e tem que lembrar que existe essa ajuda. Sim. Doutora, é mito ou verdade que um hemograma, ele pode ter algum indicativo, né, para algum tipo de câncer, já ter um direcionamento? Em alguns casos, sim, né? Temos situações, por exemplo, de tumores hematológicos, né? Leucemias, aplasias que são escancarados no hemograma. Para tumores sólidos, né? Câncer de mama, câncer de ovário, câncer de colo de útero, pulmão, enfim, é um pouco mais difícil, tá? Mas para as neoplasias hematológicas, linfoma, leucemias, né? É mais frequente isso. E um último mito ou verdade? Então, um hemograma normal não significa que está tudo bem. Nem sempre tem anemia, tá? Nem sempre os leucócitos, a imunidade está baixa. Isso em estágios muito avançados, tá? Na oncologia. Perfeita colocação, doutora. E os tratamentos alternativos, como chás, dietas, terapias naturais, elas podem curar o câncer ou podem até ajudar? É mito ou verdade? É um baita mito isso. Primeiro, algumas coisas a gente tem que separar aqui, tá? Terapias alternativas. Tem muitas coisas que ajudam. Acupuntura ajuda, tá? Reiki. Eu sou super adepta dessas coisas, né? Que a gente tem evidência científica. Agora, esses chás de garrafada, essas terapias alternativas que a gente não tem evidência nenhuma, a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Porque essas, apesar de serem naturais, serem plantas, são medicamentos, tá? Então, o que faz diferença é a dose. E às vezes, se você está no tratamento oncológico, isso pode interferir diretamente no seu tratamento. Isso pode aumentar a toxicidade do tratamento, tem muito mais efeito colateral que o esperado, ou pode reduzir a eficácia do tratamento, ou seja, o tratamento pode não funcionar. Então, tem que tomar muito cuidado. Né? Coisas, a acupuntura, yoga, né? A suplementação de vitaminas
com respaldo científico, vitamina D, ferro, vitamina B12, quando indicado, tudo bem, mas agora essa montoeira de coisa não faz muito sentido, tá? Até a gente, essa história falo do Dr. Júlio Luckmann, e ele fala exatamente isso. Esse melhor- cuidado que pode ser bom para um, mas é ruim para outro. O melhor remédio, gente, é alimentação, uma alimentação equilibrada e atividade física. E aí, eventualmente, a vitamina D praticamente todo mundo tem que repor, né? Porque a gente mora em lugares que não prega sol. Então, a gente tem que repor ferro, eventualmente, um pouquinho, vitamina B12, eventualmente um pouquinho. Mas, assim, não tem muito mais coisa fora disso, sabe? Uma outra coisa pontuais, zinco, por exemplo, zinco, ajuda muito no paladar, você sabia? Eu adoro zinco para os meus pacientes. Ajuda muito no paladar, que muda o paladar, né? Os tratamentos mudam, às vezes mudam as papilas gustativas e o zinco ajuda. Então tem coisinhas, tá? Mas são coisas pontuais. Ok, doutora, agora a gente vai para um quadro, porque olha, você pegue agora o papel e a caneta na mão, porque vamos abrir as cortinas do quadro Segredos e Transformação, em que o especialista entrega, então, as melhores orientações para ajudar a transformar a vida de muita gente. Aqui, no caso, a doutora Aline vai nos ajudar a abrir essas cortinas. Então, doutora, qual mudança simples qualquer pessoa pode adotar hoje, que já pode ir reduzindo os casos de câncer no futuro? Fazer atividade física. Comprovadamente, isso não é a Aline que está falando, a doutora Aline que está falando. Isso é demonstrado cientificamente cada vez mais com evidências robustas, que a atividade física, incluindo musculação, não é só caminhadinha no parque, não, é musculação, óbvio, conforme o que você consegue, né? Ninguém é para virar fisiculturista. Musculação e aeróbico reduzem o risco de desenvolver câncer. E mesmo pessoas que estão em tratamento de um tumor ou que já passaram por esse tratamento, reduz o risco da doença voltar. Então, à medida que você tem um parque, tem academia do governo, né, que você pode ir lá fazer algumas coisas. É só priorizar, né? Tem que priorizar. E, gente, eu sempre falo, eu pego muito no pé, porque realmente eu falo que a atividade física muitas vezes reduz mais o risco da doença voltar do que muitos tratamentos que a gente faz. E a vida de todo mundo é corrida. A minha é corrida, a sua é corrida. E muitas vezes, né, a gente tem outros problemas do trabalho, pessoais, familiares, enfim. E a vida de todo mundo é assim. Eu sempre falo, é difícil que a nossa vida vai estar muito mais tranquila, de uma forma geral. Né? É verdade. Quando que você vai ter mais tempo? Assim, algumas pessoas conseguem, né? Abençoadas. Mas, via de regra, a nossa vida sempre vai ter mais demanda. Mas tem gente que fala, né? Depois eu faço, vai postergando, depois eu vou ter mais um tempo, vou me aposentar. Gente, mas a gente não sabe o que vai ser depois. Esse dia não vai chegar, porque ser hoje, a gente né? sempre vai ter Planejamento. outras prioridades. Então, eu falo assim, se você não arrumar tempo agora para você se cuidar, você vai ter que arrumar tempo para ir no médico, para fazer exame, para fazer tratamento. E a vida nunca vai melhorar. Eu falo, eu vou para academia todos os dias às 6 da manhã. Então, assim, eu gostaria de dormir um pouquinho mais? Gostaria? Gostaria. Gostaria, talvez, de poder ir em outro horário? Gostaria, mas é o horário que eu sei que eu não vou faltar, porque eu chego no final do dia às 7, 8 horas em casa, eu tô exausta, então eu sei que eu não vou. E de manhã é um horário que a minha cabeça tá livre e que nada vai impedir que eu vá para academia nesse horário. Já fazendo um parênteses, né? Um gancho com a doutora, eu também falo isso para os pacientes. Quantas coisas que nós não gostamos ao longo do dia, a gente precisa fazer. Exatamente. É pagar boleto, né, lidar com o marido, às vezes com filhos, escovar o dente toda hora, tomar banho em dia de frio. Quantas coisas, comer algo que não gosta, né? Fazer comida às vezes. Quantas coisas. Porque vale se não se prioriza, E a gente né? tem que priorizar porque, infelizmente, mas a minha vida tá corrida. Gente, a vida sempre vai Sempre vai estar, nunca vai parar de ser E não é só a sua, é de todo mundo. Tá? E se você não arrumar um tempo para você fazer atividade física, porque daí é um hack de coisas. Você começa a fazer atividade física, você começa conscientemente ou inconscientemente cuidar mais da alimentação. É verdade. Uma coisa liga a outra, né, doutora? Então, e assim, não precisa você dorme diretamente. melhor. Sim. Você tá mais cansada à noite, né? Você dorme melhor. Ou não pode fazer uma academia, faz uma caminhada, Tira no de parque, uma corrida, vai passear Não com o quer, cachorro. comece... eu odeio academia. Tem muita gente que realmente Sim. odeia. Mas tem Sim. gente que gosta. Você gosta de uma aula de dança? Vai fazer uma aula de dança. Vai fazer um beat dance. Tem tanta Vai estrutura de fazer convivência que tem uma luta. tem tanta coisa. Vai andar no gente. parque. Sim. Você tem que começar. E eu sempre N oriento, né, a começar. Assim, a musculação é imprescindível, tá? É fundamental em algum momento. Mas às vezes, se você tem tanta resistência, assim, para começar, comece com uma coisa que você gosta. Né? Esportes em grupo, enfim.
N, O importante é N começar. possibilidades. Doutora, e qual seria o seu melhor conselho para quem hoje está esperando para procurar ajuda, né? Para quem está desse jeito, procrastinando, adiando, né? Não é o melhor momento. Qual seria o seu melhor conselho, assim? O meu conselho é não esperar, porque o diagnóstico precoce salva vidas. E você ficar tapando muitas vezes sintomas com a peneira, infelizmente não vai fazer com que eles se resolvam sozinhos. Muito pelo contrário, vai fazer que muitas vezes eles se agravam e aí a situação seja um pouco já mais complexa, né? Então, lembrar que hoje câncer não é uma sentença. Hoje a gente tem inúmeros tratamentos muito efetivos. E obviamente que não é fácil, né? Nunca é fácil. Mas que não adie. Quanto mais cedo ser investigado, caso seja isso, né? Você sai com um plano de tratamento e aí você tem chance, né? Você tem esperança de ficar curado ou de retomar a sua vida, adaptar a sua vida e retomar a sua vida de uma outra forma. Perfeito conselho, doutora. Espero que ajude muita gente, né? E, doutora, só pra gente, doutoras, né? Pra gente finalizar esse quadro, doutora Aline, como que você lida com um paciente oncológico quando vai procurar um tratamento estético? Então, um paciente oncológico, ele já está passando por um quadro inflamatório, né? Então, ele é uma patologia séria, né? Acredito que a atenção tem que ser completamente voltada para tratar essa patologia. Mas eu também entendo que um paciente oncológico, ele está emocionalmente abalado, né? Então, o que eu procuro fazer? Eu faço esse levantamento realmente para entender essa questão do que ele está passando, mas eu acolho esse paciente com coisas super leves, assim, uma hidratação facial, né? Para que ele pelo menos venha até o consultório e tenha aquele momento de autocuidado. Porque, às vezes, esse tipo de postura faz com que o próprio paciente tenha mais adesão ao tratamento oncológico. Com certeza. Né? Porque ela se sente mulher novamente, se sente viva, porque os homens realmente 5%, né, que procuram, mas 95% das mulheres, né, que já têm essa adesão a tratamento estético, quando ela vem para mim, né, com esse quadro, eu sempre vai ter o acolhimento, mas nunca com injetável, nunca com peelings profundos, nunca com nenhum tipo de procedimento invasivo. Mas, Aline, é super importante isso. A gente muitas vezes minimiza o benefício que isso tem. Porque muitas vezes a mulher perde acho que perde a feminilidade, né? E uma massagem, uma esfoliação. Dependendo da fase do tratamento em que o paciente está, eu libero para fazer botox, para fazer preenchimento. Isso seria uma dúvida minha agora, né? Dependendo da fase do tratamento que está, sim. Na fase mais intensa, que eventualmente está fazendo quimioterapia, um tratamento mais intensivo, obviamente que não, tá? Mas se está em tratamento de manutenção, está indo tudo bem, eu libero sem problemas, tá? Outras coisas, né, que são importantes, né, não sei se você faz reiki, esse tipo de... Não é essa parte mais terapêutica, não é mais a minha área, assim, mas na clínica que eu atendo tem. Isso é super legal, sabe? Eu acho nossas práticas integrativas, assim, muito legais dessa parte. E a parte, quer pôr um cílio postiço, gente, muda a autoestima. Arrumar a sobrancelha, né, porque às vezes cai, não dá pra fazer com microagulhamento, né? Aquelas que... Pigmentação, né? Aquela que afura a pele, porque... pelo menos quando tá em tratamento, mas às vezes faz uma rena, né? Uma coisa mais leve. Então, eu acho que é super aliado, sabe? E a gente tem que encontrar formas da gente deixar vir o mais próximo do normal. Porque é um período difícil, de fato, né? São muitas adaptações. Mas então a gente tem que encontrar formas de tornar tudo mais leve, né? E eu acho que a parte estética é muito bem-vinda, principalmente para mulheres jovens, né? Então, Questão de qualidade de vida, da área até bem-estar, né, doutora? Isso. Ajuda muito. E agora a gente já está encaminhando para o final da nossa entrevista de hoje, doutora. E a gente quer saber, porque aqui a gente também tem o quadro Quem é o Especialista Sem Cortinas? Então eu quero saber quem é a doutora Aline Vieira sem jaleco. Sem jaleco, gente. Eu tenho 36 anos. Eu sou do interior do Paraná, de uma cidadezinha de 5.000 habitantes, chamada Nova Esperança do Sudoeste. Então eu venho de uma família bem no interior, tenho uma origem bem no interior, brinquei muito de pé descalço, sou uma pessoa bem tranquila. Uma infância gostosa.
Eu vim para Curitiba com 16 anos para estudar, fiz faculdade aqui, morei um tempo em São Paulo, voltei para Curitiba. Eu sou muito tranquila, eu sou muito caseira, você nunca vai me ver numa balada. Sou solteira, não tenho filhos. Eu gosto muito de atividade física, trabalho muito, mas gosto muito de atividade física, priorizo muito ficar em casa, sabe? Não tenho muito, sou uma pessoa bem pacata, gente. Gosto muito de viajar, viajo bastante. Não é tão pacata assim, então, né, doutora? Mas eu tenho uma vida Mas muito... aquela vida ainda que enraizou do interior, né, doutora? Que A minha gostoso. vida é basicamente, acordo, vou pra academia, vou trabalhar, volto pra casa, assisto uma série. Adoro série. Sou daquelas pessoas que começam a assistir uma série, maratona, não consigo parar. Adoro comer, adoro uma comidinha boa, um vinhozinho, um pouquinho. É bom, né, doutora? Doutora, e desse quadro a gente já segue para o próximo, que é o momento de reflexão. Doutora, o que mais te dói ao ouvir de um paciente oncológico? Ai, tem tanta coisa. Eu tenho uma parte pessoal com a oncologia, né? Que eu tive muito perto isso na minha família, com meu irmão. E foi muito difícil, né? Isso trouxe um trauma muito grande. Foi um trauma, de fato, muito grande para minha família. E com certeza eu sou médica e eu sou oncologista pelo que eu passei na minha infância. E eu sei de perto como que isso muda e molda toda uma família, né? Como que muitas vezes desestrutura e a gente tem que aprender a reestruturar. E uma das coisas que mais me dói do paciente é quando a gente não tem mais nada que fazer. Tudo que era paliativo já foi, não existe mais o que fazer. Mas aí é só dar o conforto para a família, para o Deixar próprio uma paciente. passagem em paz, com serenidade, sem dor, com dignidade. E com verdade também, Com doutora. verdade. Vocês acabam precisando falar, né? Não tem Sim, como. não tem como. Porque, né, tinha essa questão de que, não precisa falar, né? Não tem. Mas eu acredito que Depende muito do paciente, na verdade, né? A gente segue o paciente. Tem gente que quer saber, gente, absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Tem gente que não quer saber de nada. Alguém tem que estar ciente, tá? Geralmente a família. E se respeita à vontade. E respeita à vontade, não é um paciente que não quer ficar sabendo que eu vou ficar lá falando. Sim. Obviamente. E se o paciente quer saber que eu vou ficar mentindo. Então, é da vontade do paciente, né? E a gente tem que aprender a lidar com todos esse meio termo, né? Ok. doutora, e agora, para finalizar o nosso programa, sinta-se à vontade para olhar para a câmera, né? E falar um pouquinho o que a doutora orientaria, aconselharia para uma paciente, para um paciente que está pensando em desistir mesmo, né? Que não quer procurar mais tratamento, que acha que não dá mais tempo, acha que não precisa mais parar de fumar porque já é tarde demais, porque já está com câncer. Enfim, uma pessoa que já desistiu. Gente, nunca é fácil. Eu nunca romantizo a oncologia porque eu sei que não é fácil. Mas, via de regra, o que eu vejo na minha prática, né? Tô falando isso da minha prática, é que os meus pacientes entram achando que vai ser muito pior do que de fato é. Então, hoje a gente tem ferramentas incríveis para minimizar os efeitos colaterais. A vida vai ser como antes? Por um período, não vai ser. Ou talvez não volte nunca mais a ser. Na verdade, nunca volta a ser como antes, porque você sempre aprende muito. Você nunca, depois de você passar por isso, você ressignifica tudo na tua vida. Seja mesmo, né, no tratamento curativo ou no tratamento paliativo de controle de doença. Mas o que a gente tem que lembrar é que sempre há esperança na oncologia. Hoje existe muita esperança. Hoje a gente tem muitos tratamentos, né? A gente tem formas de aliviar o sofrimento. Eu sei que muitas vezes muitas pessoas não têm, né, acesso a esses tratamentos, o que é uma dificuldade, né? No SUS, infelizmente, ainda a gente tem muitas limitações. Mas, né, quem tem convênio, hoje tem uma infinidade de acesso a esses tratamentos, então sempre há esperança. E para quem não tem, eventualmente, né, que é uma dificuldade, uma dor, que você está no sistema público de saúde, tem os estudos clínicos, que é uma ferramenta de você tentar conseguir
um tratamento melhor. Não é todo mundo que tem acesso aos estudos clínicos, não é todo mundo que tem os critérios para entrar, mas tem que achar ferramentas para tentar controlar a doença, né? E antes de jogar a toalha. Doutora, a gente agradece, então, demais a sua participação aqui no Estética Sem Cortinas. Eu tenho certeza que esse episódio vai salvar vidas, vai ajudar muita gente, e eu acho que é isso que a gente traz aqui, né? Tanto é que é Estética Sem Cortinas, porque além da estética tem a saúde. Então, obrigada mesmo pela sua participação, que com certeza foi muito grandiosa, assim, de informação pra gente tirar, né? E abrir essas cortinas da oncologia. Obrigada, meninas. Eu fiquei muito feliz de participar. Eu espero que ajude muitas pessoas, que tire muitas dúvidas, que faça as pessoas se cuidarem mais. E, enfim, é um prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição. Obrigada. Perfeito, doutora. Mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui. E se este programa, né, ajudou você de alguma forma que está nos acompanhando, compartilha com alguém, manda para a família, que eu tenho certeza que vai ser ferramenta de transformação na vida dessa pessoa. É isso aí. E continue nos acompanhando, lá no Instagram, Estética Sem Cortinas. Também acompanha a doutora Aline Vieira, oncologista, que participou aqui com a gente. O Instagram dela já está aparecendo várias vezes aqui para você, então aparece novamente aqui no rodapé. Aproveite para tirar as suas dúvidas e também acompanhar o trabalho da doutora, tá? Muito obrigada de verdade por você estar aqui com a gente, e sempre que precisar, nos siga, nos acompanhe, nos dê sugestões, que é sempre muito bem-vindo. E claro, ative sempre o sininho aí do YouTube para não perder nenhum episódio. É isso aí, pessoal, porque estética sem saúde é só maquiagem. Até a próxima. Tchau, tchau.